Homens e mulheres, mesmo sendo diferentes, deveriam ter igualdade de direitos, o que na maioria das vezes não acontece. As mulheres sempre tiveram que lutar muito para alcançar alguns deles, e isso não vem de hoje. Desde a Grécia, a Idade Média, até chegar o movimento revolucionário liberal, onde aparentemente se prega uma igualdade para todos, mas essa igualdade formal, perante a lei, mesmo, ela começa a acontecer no século XX. A grande dificuldade em conquistar espaço fica clara quando vemos o tempo que certos fatos levaram para ocorrer. 1827. A primeira legislação brasileira admitia meninas apenas nas escolas elementares. 1857. 130 operárias morreram queimadas em Nova York. Este fato merece uma explicação. Por conta de uma rebelião ou uma manifestação de mulheres operárias que demandavam melhores condições de trabalho. Simplesmente uma redução do absurdo, que nós sabemos que são 14 horas por dia de trabalho, uma redução para 10. E elas foram queimadas, né? Mais de 100 mulheres, 150 mulheres mortas pelo Estado. E é por conta disso que nós temos o dia 8 de março. O dia passou a ser comemorado em 1910, mas a ONU só o oficializou em 1975. No Brasil, a data passou a ser comemorada em 1947, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Uma curiosidade, em 1980, 30 de abril passou a ser o Dia Nacional da Mulher, em homenagem à fundadora do Conselho Nacional de Mulheres. 1879. A mulher chega ao ensino superior, mas muitas eram sujeitas a pressões e a desaprovação social. 1932. No governo de Getúlio Vargas, finalmente a mulher tem direito ao voto. 1951. A Organização Internacional do Trabalho aprova a igualdade de remuneração no trabalho de homens e mulheres para a mesma função. 1985. Surge a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher em São Paulo. 2006. Sancionada a lei específica para crimes de violência doméstica. Estamos em pleno século XXI, muitas conquistas depois. Mas por que demora tanto para a mulher alcançar os seus direitos, principalmente no ambiente de trabalho? Cláudia Costa parece ter uma explicação. Além dos fatores sociais, religiosos, educacionais, o capitalismo em si, ele depende da afirmação de novas maneiras de produção que estão vinculadas a uma cultura masculina. E a mulher é vista como uma força secundária. Em 2008, segundo pesquisa do DIEESE, a participação da mulher no mercado de trabalho chegou a 56,4%. Isso significa um aumento de 1,3% em relação a 2007. Mesmo assim, o quadro pouco mudou. A mulher ganha R$ 5,76 em média por hora, enquanto que o homem ganha R$ 7,53, uma diferença de 76,4%. Como vimos no início desta matéria, em 1951, a OIT aprovou a igualdade na remuneração entre homens e mulheres para funções iguais. Mais de meio século depois, isso ainda estava tão distante da realidade que muitas instituições tiveram que se mexer para diminuir essa desigualdade. Em 2005, o governo federal criou um programa pró-equidade de gênero em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho. A ideia é levantar os problemas de igualdade dentro das empresas e traçar planos de ação para diminuí-los e resolvê-los. A professora Rosana Schwartz, integrante do Comitê Ad Hoc, tem mais detalhes. Mudar a cultura organizacional e a gestão de pessoas, que era o interesse do governo, né? E para isso uma série de medidas foram implementadas, né? Dentre essas medidas, né, fazer primeiro um levantamento
das diferenças dentro das empresas. Você acredita que não existia isso? Depois que a empresa assina um pacto com o governo, cria-se um plano de ação que deve ser cumprido em uma média de 1 ano. Se a empresa cumprir com as metas que ela mesma estabelece, ela recebe um selo Pró-Equidade. Nós tivemos 38 empresas participando, né? Dessas 38 empresas, a maioria recebeu o selo, né? Esse selo ele foi dado exatamente porque os trabalhos foram muito bons. Então, a discriminação contra a mulher, o assédio moral, o assédio sexual, são coisas que vêm na vida cotidiana e que, se você não atingir diretamente o comportamento do indivíduo, transformar o indivíduo, né, no cotidiano da empresa, você não vai modificar. Em alguns setores, a realidade começou a mudar com passos lentos, mas reais, em que a mulher encontra o seu espaço. Na advocacia pública, por exemplo, já existem mudanças, como relata Maria Cecília Ladeira, chefe da Procuradoria do INCRA, no estado de São Paulo. A administração pública não faz nenhuma restrição aos profissionais mulheres, mas nós percebemos, por exemplo, aqui nós já chegamos a ter 23 procuradores e somente nos últimos 8, 9 anos é que a chefia foi de uma mulher. Mesmo sem nenhuma oposição à mulher na carreira, as chefias sempre foram muito mais dos homens do que das mulheres. Claro, o profissional homem é muito mais antigo do que a profissional mulher, não é? Então isso já muda um pouco a quantidade. Maria Cecília comenta que as mudanças são percebidas até mesmo no campo, onde as mulheres estão exercendo novos papéis. Algumas mulheres são assentadas independente de terem maridos, quer dizer, ela é uma família monoparental, ela e filhos, e nós chegamos já a ter, em razão da impossibilidade de qualquer discriminação, o que é louvável, nós temos algumas mulheres, um conjunto familiar formado só por um casal homossexual feminino. O Exército também tem exemplos de transformações em seus quadros. Apesar de ter sido a última força armada a admitir mulheres em 1992, muitas mudanças aconteceram, como conta a capitão Marília Vilas Boas. Essa questão da igualdade aqui no Exército é uma coisa que eu acho que toda mulher almeja, né? E aqui eu vejo uma igualdade porque aqui a gente não tem... eu sou assessora de imprensa, mas eu sou capitão. E do meu ano, né, de 1999, que é a minha turma, tem 55 capitães. Então, quando eu sou promovida, eles são promovidos. Quando eu recebo um aumento de salário, eles são aumentados também. O que vai diferenciar um salário do outro são cursos que a gente faz, são missões externas, né, que você também recebe uma gratificação. Ainda faltam mulheres na linha de frente. Mas é possível, porque a aeronáutica já tem, né, mulheres piloto de caça, né? E então o Exército vai acabar. Você vê que na Polícia Militar já tem mulheres no gabinete, né, do governador. Então são conquistas que a gente vai, aos pouquinhos, mas a gente vai ocupando. Há pelo menos meio século espera-se pela igualdade nas relações profissionais. Ainda estamos distantes de uma situação ideal, mas há avanços. Eles são, na verdade, passos fortes e um grande alicerce à cidadania. Reflita!